Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e hoje conheceremos os detalhes por trás do maior acidente nuclear da história da América. Quando falamos a respeito de desastres nucleares, é comum lembrar de casos como o de Fukushima ou Chernobyl. O que poucos sabem é que um acidente de grandes proporções ocorreu no nosso continente, afetando a vida de milhares de pessoas e causando danos a longo prazo. E o mais perturbador desta história é que os efeitos deste acidente ainda permanecem ativos. Ciudad Juárez, no México, passou por um alerta de radiação na década de 1980. E as dimensões da contaminação foram tão grandes que o incidente ficou conhecido como Chernobyl mexicano. O seguinte episódio é o resultado de uma extensa investigação feita a partir de informações públicas. As principais fontes consultadas se encontram na descrição deste episódio. Em 16 de janeiro de 1984, um caminhão de carga que transportava vergalhões importados do México passou casualmente pela estrada que passava em frente ao Laboratório Nacional de Los Alamos, localizado no Novo México, nos Estados Unidos. Tal veículo fez disparar os detectores de radiação no local onde o Projeto Manhattan e a primeira usina de armas nucleares do mundo foram desenvolvidas. O alto nível de radiação detectado por acaso naquele caminhão de carga iniciou uma grande investigação, que procurava encontrar a origem da contaminação. Em apenas alguns dias, os investigadores dos Estados Unidos chegaram à fonte dos vergalhões contaminados, a usina Cerro de Chihuahua. Posteriormente, a Comissão Nacional de Segurança e Salvaguardas Nucleares, conhecida como CNSNS, foi notificada para conter o incidente. No entanto, as investigações iniciadas posteriormente indicaram que uma série de erros absurdos haviam ocorrido muito antes da descoberta do caminhão contaminado. Tudo começou com uma compra irregular em 25 de novembro de 1977. O Centro Médico de Especialidades, um hospital particular de Ciudad Juárez, uma cidade localizada na fronteira com os Estados Unidos, comprou uma unidade de radioterapia com uma fonte radioativa de cobalto 60, de uma empresa chamada Picker, de Cleveland, Ohio. O problema foi que o equipamento foi introduzido no México sem cumprir as exigências de importação vigentes no país. E como o hospital não tinha pessoal qualificado para operá-lo, ele foi armazenado indefinidamente em um depósito, que não cumpria com os requisitos mínimos de segurança. 6 anos depois, em 6 de dezembro de 1983, o técnico de manutenção do hospital, chamado Vicente Sotelo Lardín, estava fazendo seus afazeres diários, quando recebeu a ordem de descartar o equipamento armazenado no depósito. E se quisesse, poderia escolher algo para vender como sucata, em um ferro velho local, e assim ganhar algum dinheiro extra. Em entrevistas posteriores, o chefe chamado Abelardo Lemos negou ter dado essa ordem. Mas provavelmente essa foi apenas uma tentativa de lavar as mãos, devido às graves consequências que essa ordem causou. Sotelo, sem saber, naquele depósito fechado há anos, encontrou em meio a equipamentos velhos de ventilação e macas enferrujadas um imponente aparelho que chamou sua atenção. Mas ao tentar movê-lo, Sotelo percebeu que o equipamento era muito grande e pesado, e seria necessário desmontá-lo em partes menores para poder ser carregado. Além de remover o cabeçote, ele também retirou outras partes da unidade, inclusive a mesa de tratamento. Foi então que Sotelo chamou seu amigo Ricardo Hernández para ajudá-lo a carregar as partes do pesado equipamento. Os homens então procederam a desmontar o cabeçote da unidade, e dela retiraram um cilindro de tamanho médio, que era estranhamente muito pesado. Isso surpreendeu os homens, pois somente aquele cilindro pesava 100 quilos.
e os amigos acreditaram que aquela peça deveria ser a parte mais valiosa da máquina. Nisso, eles não estavam enganados, mas desconheciam o perigo que tinham em suas mãos, pois no interior daquela peça continha cobalto-60, um isótopo radiativo sintético com meia-vida de 5,27 anos. O cobalto-60 é produzido artificialmente em reatores nucleares e usado como fonte de radiação gama em uma grande variedade de aplicações, como fonte de radiação para radioterapia e esterilização de equipamentos médicos. A exposição prolongada à radiação gama pode causar câncer, assim como causar danos no material genético herdado por pelo menos 2 gerações, causando esterilidade e falta de espermatozoides na pessoa exposta, que podem ser recuperados após pelo menos 5 anos. Em menor medida, a exposição pode causar dores de cabeça, vômito e diarreia. Os homens com cuidado procederam a carregar a caminhonete Dodson com as partes do equipamento. Porém, durante o trajeto, por curiosidade, os homens decidiram perfurar o pesado cilindro, liberando alguns pellets de cobalto-60 de um azul intenso na caminhonete e ao longo da estrada. O equipamento, então, foi levado para o depósito de sucata Yonke Phoenix, localizado na Rua Aldama, em Ciudad Juárez, e foi vendido por $80 aproximadamente, iniciando assim uma maior dispersão das pastilhas de cobalto que se encontravam agora misturadas a outras peças do equipamento desmontado. Tanto o veículo quanto os homens foram contaminados no processo. A fonte era composta por cerca de 6.000 pequenos cilindros de 1 milímetro por 1 milímetro de cobalto-60, um metal com propriedades magnéticas e baixa resistência mecânica. A quebra da fonte fez com que alguns desses pequenos cilindros, conhecidos como pellets, ficassem espalhados na caminhonete. E, consequentemente, ao descarregar as peças no ferro velho, alguns dos pellets permaneceram no interior da caminhonete. No Yonke Phoenix, as manobras para a movimentação da carga eram realizadas por guindastes, que seguravam os materiais metálicos por meio de um eletroímã. No caso do cilindro perfurado, ao ser movimentado pelos guindastes, junto com outros fragmentos de metal, os pellets de cobalto-60 foram espalhados pelo pátio, onde a sucata estava armazenada, e, posteriormente, foram atraídos pelo campo magnético dos guindastes. Dessa forma, os pellets também foram levados para os veículos usados para transportar a sucata para as diferentes oficinas de fundição. Para piorar ainda mais a situação dos amigos, no caminho de volta do ferro velho, a caminhonete quebrou e foi deixada na Rua Aldama, entre as ruas Açucenas e Gardênias, a poucos metros do Rio Bravo e da fronteira. Acredita-se que após ser deixada ali, alguém roubou a bateria da caminhonete, fazendo com que ficasse ainda mais tempo abandonada. Naquele local ficava um conjunto habitacional onde Sotelo morava. Próximo à caminhonete contaminada, uma senhora costumava se sentar diariamente para observar as crianças indo e voltando da escola. Ninguém sabia que ali havia uma fonte radioativa muito perigosa que mudaria suas vidas para sempre. Em 14 de dezembro de 1983, a produção de produtos siderúrgicos a partir da sucata contaminada já havia começado. Em um período de mais de um mês, o cilindro radioativo contaminou o pátio, os veículos, a estrada, as demais sucatas do local e até mesmo os guindastes do ferro velho. O metal produzido acabou sendo vendido para várias fundições, que comercializavam no México e nos Estados Unidos, incluindo Acero de Chihuahua, Falcón de Juárez, Fundival de Gomes Palacios do estado de Durango, Alumetales de Monterrey e Duracero de São Luís Potosí. Somente em 16 de janeiro de 1984, a contaminação foi descoberta por acaso, no estado do Novo México, quando um caminhão que transportava vergalhões importados do México passou em frente à estrada do laboratório Los Álamos.
onde os detectores indicaram a presença de radiação. Nos dias seguintes, os investigadores dos Estados Unidos rastrearam a origem da contaminação, que os levou até a empresa Aceros de Chihuahua S.A., também conhecida como a CHISA. Em 19 de janeiro, os investigadores notificaram a Comissão Nacional de Segurança e Salvaguardas Nucleares do México sobre a descoberta. E, posteriormente, a informação foi confirmada pela Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos, que também indicou que o radioisótopo contaminante era provavelmente o cobalto-60. Durante a investigação, foi constatado que o ferro velho Yonke Phoenix estava seriamente contaminado, e fragmentos do cobalto-60 foram encontrados espalhados pelas ruas de Ciudad Juárez. Além disso, todas as empresas que haviam comprado metal deste depósito foram notificadas. Entretanto, a caminhonete inicialmente usada para transportar o material até o ferro velho só foi encontrada em 26 de janeiro, quase 2 meses após o incidente. Quando as autoridades a encontraram, ela estava irradiando 10 sieverts, quase 3 vezes a dose letal. Como resultado da permanência da caminhonete na rua Aldama, foi necessário avaliar a possibilidade de que alguns dos moradores tivessem recebido doses consideráveis, de modo que foram enviados algumas unidades hospitalares para que pudessem realizar os exames médicos correspondentes. Descobriu-se que 3 pessoas haviam recebido doses superiores a 100 rems. A investigação encontrou contaminação não apenas nas instalações de Yonke Phoenix e da CHISA, mas também na área de manutenção, na central telefônica do hospital de origem, dentro da caminhonete que Sotelo utilizou e na rua Aldama, onde foi deixada, bem como em uma empresa de produtos siderúrgicos, chamada Falcón de Juárez. Além de estabelecer uma blindagem em torno aos locais investigados e proteger os vergalhões e outros produtos contaminados, era necessário rastrear a presença de pellets soltos de cobalto-60, com equipamentos especializados, e até mesmo um helicóptero com um detector varreu as ruas de Ciudad Juárez. O relatório da CNSNS relata que, ao se tratar de uma área densamente povoada, foi considerado urgente levar a caminhonete contaminada para um local que não fosse habitado, nem muito distante. A falta de supervisão dos resíduos radioativos no México fez com que os restos fossem vendidos como ferro velho para 4 empresas de fundição que transformaram os resíduos contaminados em 100.600 toneladas de vergalhões, que serviram, entre outras finalidades, para construir 17.600 casas e outros edifícios. Foram encontrados 1.276 edifícios com níveis de radiação acima do fundo natural, dos quais 814 excederam o nível de radiação aceitável, tornando necessária sua demolição parcial ou total. Também foram feitas 3.000 bases de mesa e o material adicional foi usado para produzir 169 toneladas de laminados, que foram usadas na construção de caminhões de carga. Tudo isso foi distribuído em 15 estados do México e nos Estados Unidos. A quantidade de vergalhões contaminados foi estimada em 3.821 toneladas, e 3.115 toneladas foram confinadas, além de 459 toneladas que já haviam sido usadas em construções, em que se estimou que a radiação não causou danos aos habitantes. As 247 toneladas restantes nunca foram recuperadas. Na época, o governo alegou que as pessoas expostas nessas residências tinham uma probabilidade ligeiramente maior do que a população geral de desenvolver câncer e defeitos genéticos nas células reprodutivas. No entanto, o governo minimizou o fato de que a frequência esperada era insignificante, menos de 1%, e indetectável em estudos epidemiológicos. Embora a recuperação do material irradiado, o rastreamento dos locais contaminados e o plano de descontaminá-los
tenham começado imediatamente, a saúde da população já estava em risco. E como se isso não bastasse, a solução escolhida para mitigar os danos só piorou a situação. Encontrar um local para colocar o material radioativo foi um grande problema a ser resolvido. Eles tinham que encontrar um lugar longe da população, com pouca chuva, sem contato com fontes de água e com o menor risco de contaminação ambiental. No entanto, a escolha desse lugar, segundo relatos da época, foi muito desorganizada. E levaram o material radioativo de um lado para o outro em caminhões por quase um ano, para decidir onde enterrá-lo. As autoridades optaram por construir cemitérios para lixo nuclear em Ciudad Juárez, no estado do México, e em Mexicali, onde foram depositadas entre 70 e 115 toneladas de vergalhões contaminados e outros materiais. Embora alguns relatos da mídia informaram que os vergalhões estavam armazenados sem nenhuma segurança no deserto de Salamayuca, desde 2001, onde pessoas comuns ainda iam procurar materiais para vender. Calcula-se que cerca de 4.000 pessoas foram expostas à radiação. Apesar do número elevado, ainda há incerteza quanto ao número de vítimas com doenças a longo prazo, que foram afetadas pelo incidente. Na época, foi determinado que o Instituto Mexicano de Segurança Social deveria fazer acompanhamento por 15 anos, mas nunca o fez. Por incrível que pareça, Vicente e Ricardo receberam entre 3 e 7 sieverts de radiação, mais do que o dobro da dose letal. As pessoas contaminadas apresentaram sintomas como dor de cabeça, náusea e fadiga, embora não tenha sido registrada nenhuma fatalidade. Em 1984, Vicente Sotelo, em uma entrevista ao semanário Processo, declarou: "A verdade é que nunca nos disseram que a máquina estava contaminada. Havia muitas coisas espalhadas, equipamentos de ventilação, macas e tudo mais. E, para dizer a verdade, nenhuma única placa com uma caveira ou algo assim." Durante algum tempo, Sotelo foi perseguido e culpabilizado pelo incidente. Uma pesquisa publicada em 1985 apresenta um relatório médico do incidente, mas pouco é descrito sobre os problemas de saúde detectados nas pessoas expostas. Nada é declarado sobre Vicente Sotelo, mas ele mesmo relatou em sua entrevista que meses depois do incidente sofreu de doenças que depois desapareceram e pensaram que fosse diabetes. No entanto, após essa entrevista, pouco se sabia sobre Vicente Sotelo, que não voltou a ser visto. Os trabalhadores da Yonke Phoenix disseram que não sentiram vômito, cansaço ou náusea, e não tinham marcas visíveis nos pés ou nas mãos, exceto por alguma pigmentação e desconforto temporário, de acordo com a CNS-NS. 4 trabalhadores, o filho de um deles e um cliente, apresentaram leucopenia, que é uma diminuição de glóbulos brancos no sangue, que pode interferir na capacidade de combater infecções. Após alguns meses, os funcionários da TISA reclamaram de fortes dores de cabeça, vômitos e diarreia. Ricardo Hernández, que ajudou a mover a unidade, teve uma queimadura atribuível à radiação, em processo de cicatrização, sem nenhum outro sintoma. Em nenhum dos casos foi detectada sintomatologia aguda, de acordo com a investigação da época, e não houve relatos de fatalidades conhecidas. A contaminação por radiação costuma agir a longo prazo. Os efeitos podem ser vistos após meses ou até mesmo anos após a exposição. A instituição responsável disse que o relatório de 1985 é tudo o que há disponível sobre o acidente. Como vários relatórios da época indicam, não houve acompanhamento da saúde das vítimas. Portanto, não se sabe se as pessoas expostas sofreram de outras doenças ou câncer, que é uma das consequências da exposição à radiação.
O incidente que ficou conhecido como Chernobyl mexicano, apesar de não ter a mesma dimensão, foi o resultado de uma perigosa combinação de ignorância, corrupção e irresponsabilidade, que colocou milhares de pessoas em risco, das quais pouco se sabe a respeito após o acidente. E muitas outras que, sem saber, terminaram expostas de alguma forma, como por exemplo, habitando um imóvel construído com materiais contaminados, que afetariam famílias inteiras de forma silenciosa ao longo dos anos. Após ver a respeito do acidente nos jornais e acompanhar o ir e vir de caminhões carregados de materiais que deveriam ser enterrados nas proximidades, uma histeria coletiva se alastrou pelos moradores de regiões próximas ao deserto de Salamanca e Ciudad Juárez, onde diversos cemitérios radioativos foram criados para mitigar os efeitos da contaminação. Muitas pessoas começaram a ter medo da chuva, pois acreditavam que a radiação poderia se propagar pela água, que costumavam retirar de poços profundos. Muitos, inclusive, deixaram de caçar no deserto, como costumavam fazer. E alguns moradores da Rua Aldama acabaram se mudando após o ocorrido. O medo do desconhecido tirou o sono de milhares de pessoas. Mas depois que o burburinho da mídia acalmou, a vida precisava continuar. E muitas pessoas que foram expostas de alguma forma tiveram que voltar a seus trabalhos nos ferros velhos, a carregar peso sobre suas feridas e ir e vir com materiais de origem desconhecida pelas planícies do deserto. Tal acidente poderia ter ficado de alerta para os países vizinhos, mas infelizmente, pouco tempo depois, em 1987, uma história similar ocorreu no Brasil, onde um outro brilho azul atraiu novas vítimas. Mas essa história merece um outro episódio. Me façam saber nos comentários se gostariam de ouvir esse caso por aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.